Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Daniel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 30. Nesse texto, vamos ver como três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, encararam o desafio de serem fiéis a Deus em uma sociedade incrédula. Como podemos ser fiel em uma sociedade que adora outros deuses e pressiona você a abandonar sua fé e seus valores espirituais? Como professar a sua fé quando você é ameaçado, intimidado, perseguido? São questões que esse texto levanta para a gente. Temos aqui três jovens amigos de Daniel que vivem na Babilônia. O rei da Babilônia era o famoso Nabucodonosor. Naquele tempo, como de fato ao longo da história até hoje, os reis do mundo e poderosos dessa terra confundem seu poder com um status de divindade. Se acham deuses e querem ser cultuados, adorados, porque medem seu poder apenas olhando para os lados, isto é, olham para um lado, olham para o outro, e não veem nenhum ser humano mais poderoso do que eles. Consequentemente, se consideram invencíveis. São pessoas que se acham tão poderosas que pensam que nem mesmo Deus pode atrapalhar o plano deles. Esquecem de olhar para o alto, esquecem de olhar para o Criador. Às vezes esses falsos deuses não são pessoas, mas os próprios valores do mundo à nossa volta se colocam diante de nós como deuses, nos constrangem a se prostrar e adorá-los. O dinheiro, a corrupção, os esquemas, a violência, a sensualidade, o conforto, o sucesso, a fama, o egoísmo. Será que existe salvação para a sua vida sem você adorar esses deuses? É possível viver nesse mundo sem cultuar os mesmos valores que estão à nossa volta? E quando a fidelidade a Deus bate de frente com o que o mundo nos oferece? Será que para obter mais conforto, ser bem-sucedido, ganhar mais dinheiro, ter vantagens, experimentar os prazeres dessa vida, se divertir, ser admirado pelo mundo, você abriria mão da sua fidelidade a Deus? Será que você tem sido fiel a Deus vivendo na Babilônia? Qual é o preço da sua fidelidade ao Senhor? O que precisa acontecer na sua vida que na mesma hora você esquece que é cristão, esquece Deus, esquece igreja, joga tudo para o alto e põe sua comunhão com Deus de lado? Esse texto nos coloca diante dos desafios da fidelidade ao Senhor, especialmente nos mantermos fiéis diante da pressão pública. Ser fiel ao Senhor em um mundo que não é fiel. Enquanto crentes, temos de enfrentar os problemas pessoais de servirmos ao Senhor. São aquelas lutas que travamos contra nós mesmos, lutas que se passam no seu coração, no seu quarto, na sua intimidade. Agora, existem lutas que enfrentamos na rua, no trabalho, na escola, no trânsito, no dia a dia. Se trata da cultura, da mídia, da economia, das instituições, das pessoas à nossa volta. Você precisa compreender. Você está vivendo na Babilônia. A Babilônia não é um lugar, mas é a realidade desse mundo afetada pelo pecado. E de tempos em tempos, a música vai tocar, convidando você a se prostrar e adorar estátuas. Nabucodonosor quer que você o adore. E se você não o adorar, alguém vai usar essa informação para te prejudicar. Rapidinho foram contar ao rei que os amigos de Daniel não tinham se prostrado diante da estátua. Por que eles fizeram isso? Simples. Queriam vê-los queimando na fornalha. Não se iluda. Pessoas tentarão te prejudicar, fazer coisas contra você, quando você opta, escolhe pela fidelidade ao Senhor. Mas por que os amigos de Daniel não adoraram a estátua de Nabucodonosor? Porque o Deus que eles serviam esperava deles fidelidade. Esse é o Deus criador do céu e da terra. E se não bastasse
ele ter o direito de ser adorado por ser santo, perfeito, eternamente bom, o nosso Criador, ele também é o nosso Salvador. Ele nos separou para sermos povo dele. O Filho de Deus morreu na cruz para você ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele te alcança com graça, resgata você dos seus erros, defeitos, liberta você do domínio do pecado, para você viver um relacionamento de fidelidade. Apesar de quem somos, do que fazemos, Deus quis ser o nosso Deus e desejou que nós fôssemos o seu povo. Quando experimentamos a graça da salvação em nossa vida, quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, deixamos de ser cidadãos da Babilônia. Vivemos nela, mas agora o nosso status mudou. Somos estrangeiros, refugiados. Somos moradores do novo céu e da nova terra que Jesus trará na sua vinda. Deus é Pai, nós somos filhos. Deus é pastor, nós somos rebanho. Deus é Senhor, nós somos servos. E Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Deus espera de você relacionamento. E esse relacionamento precisa se caracterizar por fidelidade ao primeiro mandamento que Deus deu ao povo de Israel: não terás outros deuses diante de mim. Preste bastante atenção. Uma resposta de fidelidade espiritual não significa uma resposta de perfeição. Fidelidade, a fidelidade que Deus deseja de você, não é ser perfeito, porque senão nunca alcançaríamos. Não se trata de perfeição moral, de nunca pecar, de nunca errar. Enquanto vivermos na Babilônia, seremos pecadores. Mas a cada dia devemos dizer para Nabucodonosor: não adoraremos as suas estátuas. O nosso desafio nesse mundo, o meu, o seu, é não colocar nenhum outro Deus diante do Senhor. Sonhos, trabalho, família, relacionamentos, estudos, saúde, dinheiro. Nesse sentido, eu tenho algumas perguntas para você. Você tem reconhecido Jesus como o único Senhor da sua vida? Diga para você mesmo e para quem precisar ouvir: a minha vida está na dependência de Deus, não na dependência das circunstâncias do mundo. Outra questão: você tem honrado Jesus como o único Senhor da sua vida? Suas atitudes honram o Senhor? Você tem testemunhado a sua fé publicamente? Seus amigos, você já compartilhou a fé com eles? Quando você está em um restaurante, na praça de alimentação de um shopping, você separa um tempo de oração junto das refeições? Outra pergunta: você tem servido ao Senhor com fidelidade? Você tem sido um servo fiel no reino de Deus? Quando o Senhor te chama para apresentar seus talentos, ou quando o Senhor te chamar a apresentar seus talentos, como será essa prestação de contas? Será que você tem sido fiel nas pequenas coisas? Outra questão: qual é o tempo que você dedica à sua comunhão com Deus? Deus não é um patrão que apenas quer seu trabalho. Ele quer relacionamento, comunhão, interação. Você tem sido fiel nas suas orações, no seu tempo devocional, na sua participação dos cultos, na adoração ao Senhor? Você se importa? Faz diferença para você estar na igreja cultuando ao Senhor como povo de Deus? E quando você não está na igreja, você se empenha em buscar o Senhor em oração? Entenda, você está na Babilônia. E ela vai levantar estátuas e oferecer ocupações para você não adorar o Senhor. Você tem resistido às estátuas e falsos deuses que querem roubar a sua fidelidade espiritual? Agora, esse texto nos mostra que às vezes a fidelidade ao Senhor também nos coloca em sérias dificuldades. A questão era: o rei baixou um decreto: quem não adorar a estátua irá para a fogueira. Os instrumentos tocaram. Todos em toda a cidade se ajoelharam, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles permaneceram em pé,
fiéis ao Senhor. Rapidamente, os fofoqueiros de plantão foram contar ao rei. Queriam sangue. O rei da Babilônia ficou furioso e questionou os amigos de Daniel. É verdade isso que disseram de vocês? Eles respondem, sim, ó rei, é a pura verdade. Aprendemos aqui um princípio. O crente não se esconde na mentira. A mentira não é a nossa aliada. Ela não nos ajuda no desafio de sermos fiéis a Deus. Larga a mentira enquanto é tempo. Os amigos de Daniel assumiram. Sim, nós ficamos de pé, nós não nos ajoelhamos diante da sua estátua. E o rei já pode ficar sabendo, não nos ajoelharemos, nem agora nem nunca. Não adoraremos a sua estátua, porque somente adoramos o Senhor. Se fosse você, se você fosse questionado pelo rei, o que você responderia? Temos aqui um princípio, outro princípio. A fidelidade ao Senhor é mais importante do que o meu bem-estar. Ser fiel ao Senhor é mais importante até que a minha própria vida. Talvez você ache isso muito radical, mas saiba, ao longo da história, muitos cristãos tiveram que fazer essa escolha. E glória a Deus, eles preferiram ser fiéis a Deus e morreram. Hoje, ao redor do mundo, cristãos que vivem em países onde há perseguição contra o Evangelho precisam fazer essa decisão todos os dias. São pessoas reais, homens e mulheres, como eu e você, gente pecadora, pai, mãe, filho, marido, esposa, trabalhadores, estudantes, mas que, ao contrário da maioria de nós, todos os dias precisam optar entre a fé e a sua segurança pessoal. Dê graças a Deus, porque hoje você ainda não precisa escolher entre viver e servir a Jesus. A parte triste é que desafios muito menores têm nos vencido. Não precisamos ir longe. Às vezes, entre a cama de Jesus, entre o sofá de Jesus, entre o lazer de Jesus, entre sua comodidade de Jesus, entre seu ego e vaidade de Jesus, entre seu dinheiro e Jesus, entre seus amigos e Jesus, a lista não termina. A questão é, quantas vezes entre alguma coisa boa para a gente e Jesus, não optamos por Jesus? Observe atentamente. Os amigos de Daniel encararam a fornalha sem saber o que ia acontecer. Eles não tinham certeza do livramento. Por isso a resposta deles foi clara. O nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas saiba, ó rei, que ele é soberano. Se ele quiser não nos livrar da fornalha, isso não muda o fato dele ser Deus, o nosso Deus, que espera de nós fidelidade. Não condicione a sua fidelidade a Deus. É a desgraça do se. Se eu receber a bênção, se o Senhor me livrar, se ele atender minha oração, se as condições melhorarem. Não existe se quando se trata de sermos fiéis. Também devemos observar. Eles não foram para a fogueira na expectativa de que Deus iria honrá-los, honrar a fé deles. Simplesmente porque na Bíblia não existe esse negócio de eu vou para a fogueira que Deus vai me honrar. Não existe dívida de honra do Senhor para com você. O nosso dever espiritual é sermos fiéis, ponto. Querer ser honrado é um sentimento humano, natural, mas não será o Senhor quem te honrará, porque não há nada em você tão digno e especial que leve Deus, o Deus Santo, Todo-Poderoso, a dar honra a você. Deus já nos amou e isso é suficiente. O que devemos sim crer é que Deus tem promessas. Promessas para aqueles que são fiéis a Ele nessa vida. E Ele tem prazer, sim, em nos abençoar, mesmo quando somos infiéis. Dessa forma, devemos entender que na fogueira sempre existe livramento. Às vezes, Deus te livra da fogueira, como fez com os amigos de Daniel.
para você testemunhar da glória dele. São os milagres, os livramentos do Senhor. Às vezes, Deus não te livra da fogueira, mas ele sempre te dará o livramento na fogueira. Quando a fogueira nos queima, encontramos o livramento da salvação eterna. Porque fogueira alguma pode destruir o que Deus nos proporciona em Cristo. O mundo tem armas que podem destruir o planeta, mas não existem armas que possam destruir a nossa salvação. As fogueiras da Babilônia nos desafiam a manter os olhos fixos em nosso Salvador e nas suas promessas. Jesus também passou por fogueiras, especialmente ele enfrentou a fogueira da crucificação. Enfrentou a fogueira por ser fiel a Deus. Sendo fiel em todas as coisas, ele foi condenado à morte e morte de cruz. Veja, Jesus não foi livre daquela fogueira. O fogo da morte veio sobre ele. Ele sofreu as dores físicas, emocionais e espirituais da crucificação. Porém, ao terceiro dia, Deus o exaltou. Os amigos de Daniel entraram e saíram da fogueira iguais. Jesus não. Jesus entrou, foi queimado até a morte, ou seja, foi crucificado. E ele não volta como antes, mas recebeu de Deus toda a autoridade no céu e na terra. Jesus agora é o nosso único Senhor e Salvador, acima de todos os reis e poderosos, e ele está olhando para você, sim, aqui, agora. Ele olha para você, que está lutando com todas as energias para se manter fiel ao Senhor. Você que tem aberto mão de uma série de coisas em prol do reino de Deus, ele diz para você, ele não é injusto para esquecer do seu trabalho em prol do reino de Deus. Essa fogueira vai acabar. O Senhor diz para você que tem se empenhado em ser fiel, servo bom e fiel. Você tem sido fiel no pouco, e um dia sobre o muito te colocarei. Agora entenda, o muito de Deus para você não é nessa vida, porque nada na Babilônia pode ser o muito do Senhor para você. O muito do Senhor para a sua vida está reservado no novo céu e nova terra que Jesus está trazendo. O seu lugar lá está garantido. Jesus também está olhando para você, que está lutando para se manter fiel ao Senhor. Suas forças estão acabando. Você se sente ameaçado por Nabucodonosor, intimidado pela Babilônia, com medo da fogueira. Jesus, aquele que venceu a maior de todas as fogueiras do mundo, quer renovar sua vida hoje. Ele diz, venham a mim, todos vós que estão cansados da Babilônia. Não tenha medo de admitir para o seu Senhor os medos do seu coração. Ele é poderoso para te socorrer, para nos socorrer em nossas provações, em nossas tentações. Ore ao Senhor como os cristãos perseguidos. Senhor, me fortaleça para eu continuar servindo e testemunhando com fidelidade. Agora, o Senhor também está olhando para você que não foi fiel. Vamos ser sinceros? Quando as trombetas do mundo tocaram, você se ajoelhou diante das estátuas dos deuses. Sim, admita. Você abriu mão da fidelidade a Deus. Existem explicações, você foi pressionado, sentiu-se atraído, tentado. O ponto é, você prostrou-se diante das estátuas do mundo. Você teve a oportunidade e não foi fiel ao Senhor. Entre Jesus e o mundo, você escolheu o mundo. Hoje, o Senhor vem ao seu encontro e pergunta, você me ama? Você sinceramente ama o Senhor? Foi a pergunta de Jesus a Pedro. Pedro, que diante de uma fogueira, cercado por adversários, negou Jesus. Ele foi infiel. Jesus foi ao encontro de Pedro, como hoje vem ao seu encontro. Ele chama você e diz assim, vamos resolver a nossa situação? Pedro, Deus está falando com você. Você não é perfeito. Eu sei disso. Mas eu sei que você me ama. Confessa isso novamente. Eu te perdoo. Eu te restauro. Vamos recomeçar. Eu tenho uma missão para a sua vida. Vai lá e cuide do meu rebanho. Jesus não pediu para Pedro um atestado, um juramento, uma promessa do tipo,
Pedro, diz para mim aí, você promete que nunca mais vai pecar, nunca mais vai me negar? Não. Porque servimos ao Senhor não baseado em promessas, servimos ao Senhor baseado no amor que temos por Ele. É isso que Jesus faz com você, ou convida você a fazer hoje. Ele vem ao seu encontro e pede a sinceridade do seu coração. Ele te perdoa, ele oferece um lugar para você no reino. Você precisa servir na igreja. A igreja, entenda isso, é a comunidade de pessoas infiéis. Gente resgatada por aquele que foi fiel em todas as coisas. E ele nos convida, em graça, misericórdia, para uma vida de fidelidade e serviço. Então, larga de sentir pena de si mesmo, de autopiedade. Seja sincero ao Senhor nessa hora. Receba o perdão para a sua vida. E vai cuidar da obra do Senhor. Vai cuidar dos interesses do Senhor. Vai viver o reino. Vai ser fiel na Babilônia. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Amém.